Olá, meus literamores! Nesse bloco nós vamos discutir a questão da ancestralidade a partir da voz narrativa da Anete. Então, eu falei para vocês que a Cília ela vai narrar a maior parte do romance, com 70 cartas, a Anete intercalando aí umas 20 e poucas, né? 20 e poucas cartas. Mas observem que a voz narrativa da Anete, ela tem um objetivo. Que objetivo é esse? Da oralidade, de relatar, né, por meio da perspectiva do resgate da ancestralidade africana, os culturais de comunidades pelas quais ela vai perpassando juntamente com um casal de missionários, que é a Corine e o Samuel. Inclusive, Samuel, biograficamente, né, na realidade existiu, foi um missionário norte-americano chamado Samuel William Edward, o nome está aqui para vocês no slide. E nesse momento, nós vamos perceber, e eu achei bem interessante, por quê? Porque não se trata apenas de falar da tradição. Há uma mescla de tradição e modernidade, né, do local e do universal, bem na perspectiva do multiculturalismo mesmo. Tá? E quando, por exemplo, essa cena que ela é bem importante, em que a Anete vai relatar a mutilação das mulheres de Olinka, né, percebam que a autora ela aborda a temática das vítimas da sua própria cultura. Né? Então, não é só o aspecto só o viés colonial, do colonizador, do imperialismo, né? Claro que há essa crítica enorme, a gente tem de fazer essa crítica o tempo todo, né? Por que a gente até hoje não entende, não sabe nada da história da África, isso tudo tem a ver com a perspectiva, né, colonialista, e aí nós temos que desconstruir esse processo, tá? E no romance há uma crítica bem contundente à questão dos ingleses, né? Tem uma parte aqui, ó, que eu marquei para vocês, que vai falar das roupas. Mas se eles não quiserem ir, eu perguntei, muitos deles são muito velhos para a floresta. Muitos estão doentes, as mulheres têm crianças pequenas. E ainda tem os jovens que querem bicicletas e roupas inglesas. Espelhos e panelas coloridas, né? Algumas tribos que já tinham sido colonizadas. Tá? Então, essa crítica, essa reflexão toda, né, do romance, justamente nos faz repensar a questão do colonizador e do colonizado, né, da violência colonial, física, psicológica, mas numa perspectiva de diáspora, porque o contexto é Geórgia, e a gente sabe de toda a problemática também da escravização nos Estados Unidos, principalmente, né, do lado do sul dos Estados Unidos. Tá? Então, o que nós podemos concluir a respeito? Aqui eu trouxe até, inclusive, um trecho do Stuart Hall para vocês, que fala muito sobre a questão da etnicidade e da busca por uma identidade. Então, as cartas da Anete aqui, elas funcionam também como uma espécie de alteridade, né? De mostrar para o outro, de mostrar para a Cília de onde vieram as suas raízes, a sua ancestralidade. Tá? E a etnicidade é um elemento importante para a formação da identidade, né? Porque todos nós falamos de um lugar particular, todos temos uma história particular, uma experiência particular, e é nesse sentido que somos etnicamente situados, segundo o Stuart Hall, né? Nessas identidades étnicas, e a gente tem que respeitar o multiculturalismo. Né? O que acontece hoje, galera? Nós temos um grande epistemicídio, né? Que é um termo, inclusive, usado pelo Boaventura Souza Santos, que é justamente matar, né, a cultura do outro. Então, é como se houvesse aqui a sobreposição da ideia de que a cultura do colonizador ela é superior, né? E a Alice Walker ela vai trabalhar justamente com essa interseção, né? Com essa ideia do multiculturalismo, tá? de se respeitar as diferentes culturas. Isso é bem, bem interessante. Aí eu coloquei aqui para vocês, ó, que a Anete e o Samuel, eles são personagens híbridos nesse sentido, né? Porque eles desejam estreitar os laços com a África, valorizar a questão da memória da ancestralidade, e é daí que vem, por exemplo,
a preservação de uma marca de oralidade, né? Se a gente for pensar a cultura africana, a literatura africana é pautada na ideia de oralidade, e quando a gente pensa em oralidade em detrimento da escrita, há um preconceito linguístico, né? E a Alice Walker fez questão de manter a fala, inclusive com os desvios gramaticais da Cília, por duas questões, na minha opinião. Tá? Primeiro, para manter essa ideia da oralidade, da ancestralidade. Segundo, a Cília teve que sair da escola, então, enquanto mulher subalternizada, né, ela foi vítima desse epistemicídio, não pôde estudar, não pôde ter acesso a uma cultura letrada, então há uma crítica a essa questão também, né? Mas para desmistificar essa ideia de que literatura é tudo que é rebuscado, parnasiano, né? Como diria aqui no Brasil, porque só teve parnasianismo na França e no Brasil. Mas, enfim, por que eu tenho que escrever, né, de um ponto de vista muito difícil, que não passa essa ideia da realidade? Nós vamos discutir isso no último vídeo, mas eu já quero antecipar isso daqui. Uma das maneiras de nós termos esse caráter performático, né, do romance, porque eu não sei se vocês, quando leram, tiveram essa sensação. Parece que você está vivendo a cena. É isso que é o caráter performático, que a gente vai ver lá nos Contos Negreiros, tá? Do Marcelino Freire. Então, às vezes tem uma cena que fala, não, deixa eu até ver se eu acho uma para ilustrar para vocês. Fala não, né? Ou se não fala, e parece que você está vivendo ali no palco. Essa cena da questão da descoberta da sexualidade, isso que é muito legal. Ela fala, toma, pega esse espelho. Você lembra quando a Shug dá o espelho lá para Cília? Dá uma olhada em você lá embaixo. Aposto que você nunca olhou lá, já? Não! Aí tem um monte de não. E aposto que você nunca viu o Albert nessa parte. Eu senti ele, eu falei. Eu fiquei lá parada com o espelho. Ela falou, ora, a vergonha é demais para olhar para você mesma? E você tá tão bonita também, ela falou rindo. Toda, né? Aí fala, vigia a porta. Aí ela fala, tá bem. Parece que essa cena, né, ela está sendo teatralizada, representada na nossa frente. E isso dá essa linguagem da oralidade que permite, a gente vai ver que a oralidade é a marca lá dos contos negreiros também, né? E é essa oralidade que permite justamente essa aproximação da linguagem. E isso eu acho muito interessante também para a construção do romance. O que nós temos em relação à questão da ancestralidade que eu acho importante, que é uma cena, né, bem marcante no romance, é justamente quando o Adam, né, lembra que eu coloquei aqui as personagens para vocês? Deixa eu voltar aqui. Então, olha só. O Adam, quando ele conhece a Tashi, né, ela vai passar por um ritual. E esse ritual consiste em riscar, né, o próprio rosto, como se fosse uma espécie de marcas, de tatuagens, enfim. E isso, galera, é símbolo de cultura, de uma identidade, de você fazer a sua marca e se personalizar. Só que à luz do nosso olhar eurocêntrico, né? Isso, que absurdo, como é que pode, no mundo em que as mulheres querem preservar a beleza, né? Tantas cirurgias plásticas, e a Tashi quer se mutilar, Gente, isso tem a ver com a questão da identidade, né? O grande problema é que nós sempre queremos levar o nosso olhar, né, a nossa cultura para a cultura do outro e falar, não, é assim que deve funcionar. Eu gosto muito de dar um exemplo num livro incrível, que é a Alice, no País das Maravilhas, né? E a Alice, ela ela sai da Inglaterra e ela vai com a perspectiva do olhar dela, né? Então ela acha que tudo está errado, que todo mundo é louco. Mas, ora, pensem bem, né? Será que é comum, por exemplo, em algum país da África, você tomar chá às 4 horas da tarde, chá quente, né? Que é um hábito, por exemplo, inglês? Então, observem como, né, a gente quer impor, às vezes, um olhar muito cultural, né? E nesse sentido é que vem a questão do epistemicídio, e a gente sabe que a raiz do colonialismo está aí. Mas, enfim,
Aí, o que que vai acontecer? Gente, a cena é linda, né? O Adam, ele tá super apaixonado pela Tashi e ele vai fazer a mesma coisa. Ele também, aí lá no finalzinho do romance, né? Quando há o reencontro, vai aparecer Olivia, Tashi, Adam e Nete para se encontrarem com a Cilly, tá? Então, no último no último vídeo, nós vamos trabalhar com a questão da simbologia, porque a simbologia ela é muito, muito importante, não é verdade? E aí nós vamos fazer um panorama geral, alguns comentários ainda a respeito da obra, uma pequena conjectura aí com o Cortiço, né? Temos cenas antagônicas aqui também. E espero vocês no nosso último vídeo de A Cor Púrpura. Beijos!